Paz do Senhor. Paz do Senhor. Meu irmão, vamos começar 2025 no 12, no fogo. A paz do Senhor. Amém. Eita glória. Se coloca de pé, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Primeiro domingo do ano. Você que estava viajando, seja bem-vindo de volta. Os que foram, Deus abençoe na viagem, que possa voltar logo também. Mas que bom que nós estamos aqui, e eu creio em tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano. Amém. Eu creio em tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano. Amém. Foca aí, queridos. Vamos, porque vai ser um ano sobrenatural, um ano de bênção, de provisão. Eu queria muito que você abrisse a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Estou na NAA. Quero começar esse primeiro culto declarando essa palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa igreja, porque isso vai respaldar o nosso ano em nome de Jesus. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém. Amém. Eu quero declarar isso, querido, sobre você, sobre a nossa igreja. Feche teus olhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, nós cremos nisso. Pai, nós acreditamos nisso. Nós queremos nesse primeiro culto declarar que o Senhor é que sabe, o Senhor é que tem os pensamentos a nosso respeito. E os pensamentos do Senhor são de paz. Pai, os pensamentos do Senhor são de propósitos, não são de mal, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. Pai, nós queremos tomar posse disso nesse ano, que nós vamos invocar o Senhor, nós vamos aproximar o Senhor em oração, e o Senhor vai nos ouvir, Deus. Que nós vamos buscar o Senhor, e nós vamos te encontrar, e que nós vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Pai, nós seremos achados, Pai, nós seremos achados pelo Senhor, e eu sei que as tuas mãos estarão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Pai, obrigado por esse ano, obrigado pelas promessas que o Senhor tem para a tua casa, para as nossas vidas. Pai, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos, e desde a virada do ano, Pai, nós já entregamos e consagramos, e mais uma vez, na primícia do culto, nesses primeiros momentos, nós queremos consagrar todo o ano ao Senhor, declarar, Pai, que o Senhor é o dono das nossas vidas, que o Senhor é o dono do nosso coração, que o Senhor tem o controle de tudo. Depositamos a nossa fé no Senhor, depositamos a nossa esperança no Senhor. Pai, entregamos essa adoração, entregamos esse culto, entregamos tudo a Ti, Pai. Receba em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode levantar tua mão bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, neste início de ano, neste primeiro domingo do ano, eu quero entregar a minha vida, a minha casa, a minha família aos teus cuidados. Nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, e queremos Te adorar com toda a nossa convicção, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido?
queria trazer um entendimento para vocês sobre essa canção que vamos cantar. Um direcionamento que Deus trouxe para mim. Como o pastor falou, o primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano, ceia do Senhor. Que alegria, que privilégio poder estar aqui nessa casa. E eu queria que junto você declarasse para Deus totalmente a sua dependência dEle. Fala para Ele que você é totalmente dependente dEle, que sem Ele nós não estaríamos aqui. É Ele que é dono de tudo, é Ele que comanda tudo. Tudo está nas mãos dEle. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte. Ele é dono de tudo, de tudo, de tudo. Senhor, e hoje nós estamos aqui, ó Pai, e podemos Te entregar uma adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, ó Pai. Recebe a nossa adoração. Eu sou dependente de Ti, Senhor. Minha casa depende de Ti. Eu sou Teu, Senhor. Nós somos Teus, ó Pai, e queremos declarar que essa casa é Sua, Senhor. Essa casa é Sua. Você é bem-vindo aqui. A casa é Sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Canta isso pra Ele, declare isso. Sopra o Teu vento, ei, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Oh, nós queremos Te ouvir. Pra você, pra Ti, Senhor Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. apareça. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, Vem me incendiar. Apareça. que o Teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o Teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Incendeia a Tua noiva, Senhor. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Senhor.
Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo e com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que ele sabe. E ao partir do pão, os nossos olhos reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão,
desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar, amado Rei. Toma o teu lugar, amado Rei. Nós te desejamos, nós te desejamos. Toma o teu lugar. Yeshua, o único e verdadeiro, o primeiro de todos. Tu és tudo, Pai. Minha alma anseia por Ti, Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Pai. Vem e sacia-nos, ó Pai. Sacia-nos a nossa sede, ó Pai, mas não a ponto de nós nos fartarmos da Sua presença, Pai, mas sim a ponto de que cada vez queiramos mais, cada vez mais e mais estar diante de Ti, Senhor. Que a Sua casa, Deus, seja o nosso lugar favorito, que está na Sua presença, ó Pai, seja um lugar, ó Pai, maravilhoso, que seja um lugar confortável, que seja um lugar, ó Pai, onde eu me sinta bem. Oh Senhor, sacia a nossa sede, ó Pai, a nossa fome, e vem entre nós, Yeshua, adorado, adorado, adorado. Adore Ele. Dê voz ao Espírito Santo aí.
mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje nasceu, sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, sobre todos, meu Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia! Santo és tu, Senhor, maravilhoso, santo, digno de tudo, ó Pai. Adorado entre os povos, Senhor. Tu és o único, Pai. Tu és o único digno de receber a nossa adoração, Pai, o nosso louvor. Nós estamos aqui, ó Deus, por Ti, ó Pai. Quero Te agradecer, ó Deus, por este momento, ó Pai, de poder Te sentir assim tão perto. Sentir o Teu amor, ó Pai, sentir o Seu toque, sentir o Teu cuidado conosco, Senhor. Mesmo que muitas das vezes nós não mereçamos, mas ainda assim o Senhor tem demonstrado o Seu amor por nós. Ainda assim o Senhor tem olhado para nós com olhos de amor. Queremos Te louvar, ó Deus, e Te agradecer, e entregar a Ti, e demonstrar a Ti toda a nossa gratidão, Senhor. Tu és o único adorado neste lugar, Senhor. Tu tens total liberdade sobre nós. Sinta-se à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Te louvo, Pai, e Te agradeço por mais essa oportunidade de poder acordar pela manhã e respirar o fôlego de vida que o Senhor nos empresta todas as manhãs, ó Deus, e poder contemplar as maravilhas, as belezas, o mundo que Tu criaste, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida, Pai. Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Crianças de 1 a 11, por favor, temos um culto especial. Repita assim comigo, queridos: poderoso esse nome é. Mais uma vez, poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Deixa eu te falar algo. Eu cheguei nesse lugar com esse sentimento. Tem muita gente preocupada com esse 2025. Tem muita gente preocupada com o seu futuro, com o seu trabalho, com as suas decisões. Mas eu preciso te falar algo. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não vejo nada acontecendo, parece que as portas estão fechando. Querido, o que é uma porta fechada para um céu que é aberto pelo próprio Deus? Nosso Pai não está preocupado com a porta, se Ele tem o céu todo para abrir e ter cuidado de mim e de você. Nas épocas difíceis, Daniel estava lá no meio da Babilônia, Deus o exaltou, Deus foi com ele. Na época que José estava no Egito, Deus abençoou, Deus foi com ele. Em 2025, Deus será com você, Deus será comigo, e eu creio nisso, querido. Não interessa quem governa, não interessa se o dólar sobe, não interessa a crise, interessa o meu Deus que está acima de todas as coisas, o nome que está acima de todo nome, e que cuida de mim, e que tem o céu aberto. Eu quero encher teu coração de fé para esse ano, porque é um ano que Deus vai bradar nas igrejas, na noiva, no Brasil, em Nova Mutum e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei nem por onde eu começo. Deus tem apontado algumas coisas muito claras, queridos. Você que participa, quem estava aqui na virada do ano conosco? Quem não estava aqui na virada do ano conosco? 0-0, meio a meio deu, querido. Contei algumas coisas, vivemos algumas coisas, mas todo final de ano a gente ora para um apontamento de Deus para o ano de 2025 ou para o próximo ano, né? E queridos, esse ano foi algo assim muito sobrenatural. Deus deu alguns direcionamentos, algumas palavras assim sobrenaturalmente, com visões, com testificações. Então, nós vivemos a virada com uma palavra de Deus. Não era para um culto, não era para um dia, não era para uma festa, mas era para um ano que está iniciando e que nós estamos nas primeiras páginas, amém? E dentro desses testemunhos, dentro de tudo aquilo que nós vivemos, foi um alerta para o dia 31, nós falamos sobre as 10 virgens, sobre nós estarmos atentos, mas Deus, Ele deu um tema, Deus deu um direcionamento para nós em 2025, e é o primeiro domingo, primeira ceia, primeira vez que nós estaremos aqui, que nós estamos aqui nesse ano, né, depois da virada, e eu quero continuar com isso, com aquilo que Deus ministrou conosco, ou começou a ministrar. Eu queria muito que você estivesse sensível, porque eu creio muito naquilo que Deus tem para nós para esse ano, amém? Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Pode ir, queridos. Deus abençoe. Pode ir todo mundo, menos a Ana. Lucas 12, 35, NVT. Quem veio na ceia,
esse versículo estava dentro do seu prato. Lucas 12, 35, na versão NVT. Queridos, essa foi a palavra que Deus deu para nós como igreja. Se eu pudesse resumir um direcionamento profético para a tua vida, para esse ano, eu queria resumir nesse versículo e nesses 3 pontos. Primeiro, estejam vestidos. Segundo, prontos para servir. E terceiro, mantenham as suas lâmpadas acesas. Você pode repetir comigo? Diga assim: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas. Queridos, eu precisaria de umas 4 horas de culto para ministrar sobre isso aqui. E a hora que eu vi que eu não ia dar conta e que eu ia fazer, abreviando e tirando muita coisa, eu resolvi parcelar isso aqui. Então, na verdade, eu quero hoje só falar do estejam vestidos. O prontos para servir, talvez fique para domingo que vem, e a lamparina acesa para o outro domingo. Porque eu quero compartilhar algumas coisas, entendendo que se é algo que Deus nos direcionou, e eu tenho muito temor, justamente para startar esse ano diante de um direcionamento de Deus sobrenatural, sabe? Então eu quero trazer algumas revelações daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Parece algo tão simples, mas para mim foi tão poderoso. Para mim foi assim tão importante. E a gente sabe, queridos, eu estou falando de vestes, entenda algo espiritual hoje, ok? Não entenda simplesmente como algo físico, algo natural, que eu esteja falando da sua roupa, não tem nada a ver. Lembra que a Bíblia toda é uma metáfora, uma analogia, é uma representação daquilo que Deus quer tratar em nós, um simbolismo, mas eu quero que você esteja muito atento, porque eu sei que Deus vai falar com todos nós, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos. Pai, eu quero orar por esse culto, obrigado pela tua presença. É gostoso, Pai, adorar o Senhor no ambiente que o Senhor está, no ambiente que nós sentimos o Senhor, que nós podemos rasgar o nosso coração. Uau! Obrigado, Deus. Nós queremos fluir esse ano nessa adoração espontânea, extravagante, com o coração intencional, rendido, quebrantado. Pai, mas nós queremos também receber tudo aquilo que o Senhor tem como pão, como palavra, toda a revelação, os tesouros, tudo aquilo que realmente nos transforma, nos molda, nos forja, Senhor. Fale conosco nessa noite, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, que a unção do Teu Espírito faça aquilo que só ela pode fazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, presta atenção em algo. Foi começar a orar e estudar sobre isso, e essa questão de veste começa muito cedo, começa no jardim, lá no Éden. Você conhece a história? Deus cria o homem, a mulher, faz aquele ambiente, o ambiente da presença, um ambiente do relacionamento. Era o plano de Deus estar ali intimamente ligado com o homem. Todo dia o homem é visitado pela presença de Deus, então eles estão naquele ambiente de presença. E você conhece a história? Então uma quebra de aliança, há um rompimento da parte do homem, nunca é da parte de Deus, sempre é da parte do homem. E quando Adão e Eva pecam, querido, você conhece o texto, na hora eles ficam com vergonha, na hora eles sentem
um sentimento que eles ainda não haviam experimentado. E eu posso acreditar que aquilo não é simplesmente pela nudez, não é simplesmente pelo corpo físico, queridos, porque ali eles estavam o tempo inteiro, só os dois daquele jeito, não tinha ninguém para tirar uma foto, para fazer uma postagem, nada. Mas aquele sentimento que eles experimentam é muito mais por uma aliança que é quebrada, pelo pecado que entra, pela vergonha que eles têm do próprio Deus, pela exposição da podridão do ser humano. Agora eles se sentem expostos, eles se sentem nus, eles se sentem pequenos, eles se sentem indignos, eles se sentem... E a primeira reação de Adão, Gênesis 3, versículo 7, diz que Adão, ele pega e faz uma roupa de folhas de figueira. Está aí? É isso? Acertei isso aí, ó. Por isso, pode pôr na RA agora, tá? Tudo o resto vai ser na RA. Abriram-se então os olhos de ambos e percebemos que estavam nus e coseram, costuraram folhas de figueira. E eu fiquei, Deus, eles fizeram folhas de figueira. Mas, escute bem, isso não tampou a nudez deles, isso não tampou a vergonha deles. Quando Deus chegou, eles continuavam escondidos. E aí Deus pergunta: onde você está, Adão? E aí você conhece a história. Mas aí tem um versículo, que é o 21. E diz o seguinte: fez o Senhor Deus. O que Deus fez? Vestimentas de pele. Querido, o primeiro costureiro da Bíblia foi Deus, querido. A primeira roupa que Adão e Eva recebeu, foi o próprio Deus que fez. Agora olha que incrível, a folha era algo do jardim, a folha tinha cheiro de santidade, a folha era algo que o Adão fez com a sua própria força. O que Adão estava falando? Eu, com os meus braços, com a minha habilidade, eu tentei tampar a minha vergonha, eu tentei esconder o meu erro, eu tentei me tornar um pouco mais digno. O que Deus está falando no 21? Adão, com a tua força não é possível. Adão, do jeito que você pensa, não é possível, você não está entendendo e você nem vai entender agora. Então Deus faz o que, querido? Ele mata um animal. A Bíblia não fala, mas eu posso crer que aquela pele é de cordeiro, porque já iria representar aquele que lá na frente iria tornar a raça humana um pouco mais digna, a raça humana podendo de novo entrar diante da presença de Deus. Desde a primeira veste, desde a primeira ação de Deus, Ele já está apontando algo profético, que eu e você, com a nossa força, tentando nos esconder, tentando fazer, nós não vamos conseguir fazer aquilo que só Deus e Jesus pôde fazer na cruz. Amém? Vamos lá, hoje é dia de ceia, hoje é o primeiro domingo. Quantas vezes nós estamos tentando costurar folhas de figueira para nós, achando que nós vamos conseguir romper e vencer, ou esconder, ou amenizar aquilo que Jesus já fez, já pagou, e aquilo que Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. Hoje é um dia que nós sermos revestidos pela glória do nosso Deus. Amém, queridos? Queridos, como eu creio nisso? Como eu creio? E quando o texto fala estejam vestidos, você sabe que toda analogia das roupas no ser humano representa a condição do homem perante Deus. E tem muitas. Se eu fosse falar de todas, só de veste, querido, nós não teríamos um culto. Teria que ser mais de um culto só para isso. Mas eu quero pontuar só algumas coisas que o Senhor me falou.
sobre o nosso 2025, sobre a necessidade lembra, estejam vestidos. E sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que eu quero falar, e eu pontuei também algumas coisas sobre isso na nossa virada, é vestes de santidade. Você pode repetir? Fala assim, vestes de santidade. A primeira vestimenta que eu e você temos que ter, temos que estar, vestes de santidade. Apocalipse 22, versículo 14, diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Toda vez que a Bíblia fala de vestes limpas, vestes lavadas, ela está falando da nossa situação pecaminosa e a nossa dependência no sangue de Jesus derramado na cruz, para nós termos os nossos pecados perdoados e, consequentemente, as nossas vestes limpas. Por isso que aqui fala, bem-aventurado é o homem e a mulher, são aqueles que realmente lavam as suas vestes. Eu não sei qual foi o teu passado, eu não sei os teus erros, eu não sei as tuas falhas, eu não sei se às vezes você entrou aqui sentindo igual Adão e Eva, indigno, mas queridos, Deus é tão bom que mandou Jesus, que derramou o seu sangue, para te dar a possibilidade de você poder lavar as suas vestes, e elas se tornarem alvas como a neve, brancas, e você ter um 2025 santificado em nome de Jesus, amém? Apocalipse 3:5 fala, ao vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas. Eclesiastes 9, versículo 8 fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E N versículos sobre isso. Agora, eu sei que você sabe disso. Eu sei que você já tem vindo nessa igreja, ou talvez esteja nos visitando, que é um esforço, mas você sabe que a própria Bíblia diz que, lá em Hebreus, não lembro onde, sem santidade é impossível nós vermos a Deus. Então, é um pré-requisito para que eu e você possamos estar com Jesus, é a gente desenvolver a nossa salvação, a nossa santidade. Agora, a minha pergunta hoje para nós é, qual que é o teu parâmetro de santidade? Quando você olha para essa palavra, o que é o teu padrão para você definir ou decidir se nós estamos vivendo uma vida santa ou não? Se nós estamos obedecendo, agradando a Deus ou não? Isso aqui também, queridos, era outra pregação, mas eu quero me ater a algo assim, extremamente importante, que se você entender no primeiro domingo do ano, valeu o meu culto. Santidade não é aquilo que eu faço, mas o porquê eu faço. Eu vou repetir. Santidade não é aquilo que eu canto, mas o que me faz cantar. Santidade não é o quanto eu oro, mas o porquê ou o que me faz eu orar. Santidade não é simplesmente eu abrir mão de algumas coisas porque a minha igreja, o meu pastor, porque o meu amigo ou a minha esposa falaram, me proíbe, ou eu vou ser mais aceito, queridos, não é isso. Santidade é eu entender aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele é, e porque Ele é, porque Ele fez, então eu faço. Então não é a quantidade que eu faço, mas o porquê eu estou fazendo isso, o porquê eu estou abrindo mão disso, o porquê eu estou deixando de fazer isso. Salmo 115, versículo 8 fala que nós tornamos semelhantes a quem a gente adora. Quanto mais eu contemplo, quanto mais eu vivo, quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu vou me tornar
parecido com Ele. E quando eu torno parecido com Ele, eu entendo tudo o que Ele fez, então eu enxergo e agora eu tenho uma motivação para eu deixar. Sabe por que tem muita gente que abandona a igreja? Ah, mas eu não vou porque fulano de tal, porque o ciclano não me abraçou, porque lá só tem corrupto, porque lá tem... Queridos, porque sempre deixou de fazer as coisas por causa de pessoas, ou de pastores, ou por causa de denominação, nunca foi porque entendeu aquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez. Porque, queridos, quando eu entendo, eu abro mão e eu vivo em santidade, queridos, todo mundo à minha volta pode pisar na bola, Deus não tem nada com isso, eu não estou fazendo isso porque a pessoa, o ciclano, fulano, não, mas eu estou deixando de fazer porque eu entendi que é isso que Ele quer, é isso que Ele pede, é isso que Ele pediu para mim, então eu vou obedecer e vou fazer. Vestes de santidade. Vou contar um testemunho particular. Estava orando por isso. Deus, o que o Senhor quer? Eu acho que foi na noite de quinta para sexta. Eu não sei se foi um sonho, eu não sei se foi uma revelação, eu não sei até agora o que foi. Mas eu acordei com a seguinte pergunta do Espírito Santo, eu vou te fazer. Murilo, se você for convidado para ir numa festa de casamento muito grande, e você não conhece ninguém, e eu vou te colocar dentro da festa, você vai chegar dentro da festa, você não vai saber às vezes quem é parente, quem é pai, quem é padrinho, quem é madrinha, mas na festa você vai saber quem é a noiva. Querido, ali eu já enchi meu olho de água, porque eu já sabia onde Deus ia chegar. E Ele falou assim, claro que para eu entender, né, queridos, que Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o fio do nosso cabelo, mas aquilo que o Espírito ministrou, falou assim, assim é o reino espiritual. Diante da multidão, pode ter muita gente, mas eu consigo enxergar as vestes brancas, aquele que é minha noiva caminhando, e quando eu enxergo é diferente, eu sei quem que é, eu sei o brilho, eu sei tudo aquilo que Ele faz. Aí eu falei, Deus, que os teus anjos de longe, quando estiverem voando a terra, no meio de uma multidão, que o Senhor possa nos enxergar a tua igreja, de vestes brancas, limpas, noivas brilhando. O Senhor vai saber que tem um povo que te ama, que te adora, que vai estar junto com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse é meu desejo, querido, essa é a minha oração. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta sua mão direita, em nome de Jesus. Quero declarar que 2025 você vai viver um nível de santidade que ainda você não viveu. Pai, eu quero profetizar sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, que 2025 eles vão viver um nível de santidade ainda que nós não vivemos, Pai.
vitórias ainda que nós não vencemos. Pai, aquelas batalhas que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, Espírito Santo, eu declaro sobre a tua igreja, Pai, que haja vestes de santidade sobre a tua igreja, Pai. Nós queremos estar vestidos em 2025, mas nós queremos estar com as nossas vestes limpas, alvas como a neve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda veste. Diga assim, veste de autoridade. A Bíblia faz questão também de falar sobre algo, querido, que nos diferencia, que te diferencia. A Bíblia faz questão de falar que tem algo especial para mim e para você. Eu falei esses dias de um versículo que mexeu muito no meu devocional, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, se eu não me engano. A continuação dele. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, presta atenção, creia que ele existe. Eu falei muito bem, você está aqui é porque você crê. Mas a segunda é que se torna, eu preciso crer que Jesus também me recompensa, que há presentes, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, queridos, é bíblico, é inteligente eu saber e você saber que para esse ano de 2025 tem uma veste de autoridade diferente para você. Tem um revestimento de autoridade diferente para a noiva. Os discípulos, eles não podiam ter ouro nem prata, eles não podiam ter muitas coisas, mas o revestimento de autoridade que eles tinham, todo mundo invejava, todo mundo queria. Sabe, tinha um mágico que falou assim, me dá isso que eu quero, pelo amor de Deus. Pedro olhou e falou, cara, você não entendeu nada. Tem algo que tem uma porção de Deus, e deixa eu te mostrar isso biblicamente. Êxodo 28, versículo 3. Querido, aqui é Deus querendo habitar de novo diante dos homens. Depois do rompimento de Adão, agora Deus fala assim, Moisés, eu vou te dar a planta do tabernáculo, que vai ser a minha casa, onde eu vou morar. Vai ser o lugar que eu vou falar com vocês. Agora eu vou descer na terra, e eu vou estar num lugar chamado tabernáculo. Esse tabernáculo tinha 3 partes: o pátio, o átrio, depois o santo lugar e depois o santo do santo. Tinham 3 portas, se você não sabia, a primeira chama caminho, a segunda porta chama verdade e a terceira chama vida. Aonde tinha um véu, aonde separa o natural do sobrenatural, que era a presença de Deus. Amém? Então Deus dá todo o projeto com detalhes, a arca, você sabe, mas versículo 3, o próprio Deus, fala o seguinte, Moisés, falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam o quê? Vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Queridos, presta atenção, lembra que nós estamos trazendo tudo isso como sombras daquilo que nós vivemos hoje. Mas Deus chegou para Arão e falou assim, eu vou separar esse homem, ele vai desempenhar algo diferente dos demais, e para separá-lo, eu vou fazer uma vestimenta diferente. E Deus é rico em detalhes, querido. Deus coloca um monte de coisa. O material tinha que ser, era ouro, era púrpura, era escarlate, que ele tinha um monte de coisa. Era pedras preciosas, era incrustado. Arão tinha uma série de regras para poder colocar aquela roupa. Quando ele iria fazer um sacrifício fora, ele não poderia usar para não sujá-la. Ele saía daquele ambiente de glória, ele tinha que tirar.
Mas quando ele estava lá, para ele entrar naquele lugar, ele precisava estar com essa roupa especial que o próprio Deus, não foi invenção de Moisés, o próprio Deus deu um modelo, pediu da forma que era. Eu imagino quando o pessoal olhava Arão com aquela roupa, que eles não tinha como ele não ver, esse cara é diferente. Esse é o nosso sacerdote, esse carrega uma autoridade diferente, esse tem um diferencial, esse é um escolhido por Deus. A roupa, querido, dava aquela autoridade para Arão. Amém? Estão comigo, sim ou não? Eu quero que você imagina, no meio lá do deserto, todo o povo, 3 milhões de judeus, e agora Arão vivendo isso. Nem vou entrar aqui também, mas escute, depois que o véu foi rasgado, hoje eu e você, nós somos os sacerdotes. Hoje eu e você, nós temos livre acesso a essa presença. De novo, quando o reino espiritual olha para mim e para você, ele vê você mais um na multidão, ou ele consegue ver uma veste de autoridade, de poder, e falar assim, ó, ali vai um escolhido, ali vai um separado, ali vai alguém que carrega algo diferente, ali vai alguém que vai trazer a manifestação para essa cidade, para essa casa, para esse bairro, para esse emprego, para esse trabalho. Deixa eu só continuar, que depois eu já quero declarar sobre a tua vida. Números 20, versículo 28. Arão está morrendo. Moisés, pois despiu, tirou a roupa de Arão, de suas vestes, e vestiu com eles a Eleazar, o seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Eleazar é o filho de Arão. Deus manda fazer uma roupa para Arão. Arão usa essa roupa. A hora que Arão cumpre o ofício, a hora que Deus já vai chamar, fala assim, Moisés, Arão já cumpriu aquilo que ele queria, agora leva ele, junto com o filho dele, para cima do monte. E quando Moisés chega lá, ele arranca a roupa de Arão, e coloca em Eleazar. Presta atenção. A roupa não é de Arão. A capa não é de Elias. A roupa é de Deus, porque se fosse de Arão, o ministério acabaria com Arão. Se fosse a capa de Elias, o ministério acabaria com Elias. Mas a roupa não é de Arão. A roupa, a hora que ele cumpre o ofício, Deus fala assim, não, pega isso aqui, porque tem um legado que você vai passar, tem um filho teu que vai continuar, porque aquilo que eu comecei em você vai ter sequência, porque a minha obra não para em você, a minha obra não para nas tuas habilidades, a minha obra não para no teu dom, não, a minha obra é muito maior, e aquilo que eu te dei você vai passar, e vai ser de geração em geração. Toda vez que a gente acha que a gente é bom, que a roupa é nossa, que eu tenho autoridade, que eu busco, querido, o ministério vai morrer com você. O plano, o projeto de Deus vai morrer com você. Mas quando eu entendo que isso não é meu, que a roupa não é minha, que a autoridade não é minha, mas que Deus colocou sobre mim para eu exercer aquilo que Ele quer durante o tempo que Ele quiser, eu tenho a maior alegria de subir em cima do monte, tirar a roupa e falar, filho, desce agora, que agora é você. Imagina Eleazar, ele sobe como um filho, ele sobe como o filho do sacerdote, como talvez um dia, como quem sabe, ele sobe cheio de dúvidas, talvez ele sobe, eu nunca vou dar conta, eu nunca vou conseguir. Imagina Eliseu atrás de Elias. Elias chega para ele e fala assim, não vai comigo, não, eu vou, não te largo, não vai comigo, não te largo. Então tá,
A hora que Elias sobe, Eliseu está aqui naquele momento. Quem é Eliseu? É um aprendiz. Quem é Eliseu? É o moço do profeta. Quem é Eliseu? É aquele ainda que não fazia nada, que não tinha autoridade, que estava só servindo. Agora Eleazar desce do monte, não mais como filho, não mais como servo, mas agora ele desce como sumo sacerdote daquela terra. Agora ele desce com uma autoridade diferente. Agora Eliseu, quando pega a capa, o manto de Elias, agora não é mais o servo, não é mais o aprendiz. Ele pega a capa, já bate no Jordão e fala assim: cadê o Deus de Elias? Vamos lá, por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu creio que para esse ano Deus tem um manto de autoridade sobre a igreja brasileira. Eu creio com toda a força em nome de Jesus. Amém? Amém? Levante a sua mão bem alto. Pai, eu quero declarar que em 2025, nós como igreja, nós viveremos um nível de autoridade que ainda nós não vimos. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, com toda a fé do meu coração, que a tua noiva, Pai, não só Iamir, Pai, mas a noiva do Senhor viverá um nível de autoridade, com um manto de glória, Pai, com aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Pai, que o Senhor achem aqui, Pai, aqueles que são realmente sacerdotes escolhidos, separados, para que a gente possa viver com uma autoridade, que aonde nós passarmos o inferno vai tremer, aonde nós pisarmos os demônios vão ter que sair, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está conosco, caminhando conosco, pisando conosco. Eu declaro isso sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você crê, se aplaude o Senhor bem forte. Zacarias capítulo 3, fala de um sumo sacerdote, chamado Josué. E eu acredito que tem tudo a ver, porque aqui Zacarias, NTLH, por favor, essa. Zacarias, ele está ali profetizando sobre o renovo, sobre a vinda de Jesus, sobre a igreja. Então, queridos, mas dá uma olhada, 3:3, Zacarias 3:3, Josué não é o Josué de Moisés, tá, gente? É muitos anos depois, é um sumo sacerdote chamado Josué também, ok? Vestido com roupas sujas. Continuava de pé, de frente do anjo. O anjo, você está vendo que tem letra maiúscula aí. NTLH, tá aí? É isso aí mesmo. Por quê, queridos? Ele estava tendo uma experiência ali. Versículo 4. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-los com roupas de... Queridos, você entende que aqui tinha duas roupas? Ele estava com uma roupa suja. O próprio anjo estava falando isso, nessa experiência com o sumo sacerdote. Falou: você está com uma roupa suja, você está com uma roupa, você está com pecado, vamos mudar. Mas nessa noite eu estou te limpando. Vai servir para você, queridos. Eu não sei como foi teu 2024. Eu não sei quais são os pecados. Mas a palavra do anjo é: nessa noite eu estou tirando essas vestes sujas e vou colocar uma roupa de festa. Nesse culto eu vou tirar esses pecados e vou te revestir de uma temporada nova, de roupas de festas. Vamos continuar isso aqui. Em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes... Querido, o anjo que mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte. E ele disse para Iamir de Nova Mutum:
E o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os meus deveres, conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Querido, eu não sei se isso toca você, mas eu abracei com os dois braços. Falei: Deus, que eu possa ser essa pessoa, que eu tenha a mesma liberdade, assim como os anjos sobem e descem, de entrar diante do Senhor e declarar santo, 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 que eu tenha também essa oportunidade de não ter barreiras e de ter o acesso em todo o tempo à tua presença. Terceiras vestes. Essa aqui é uma veste que eu criei, chama veste do infinitamente mais. Repita assim: vestes do infinitamente mais. Por que eu chamei assim? Querido, porque tem coisas que a gente não imagina. Porque tem planos que Deus tem a nosso respeito, que você não sabe. Porque tem promessas a teu respeito que nem você acredita. Porque tem propósitos para o teu coração, que talvez hoje, se Deus falasse, a gente não teria fé mínima para poder falar assim: não, esse não sou eu. Mas eu falei que eu vim aqui para startar a tua fé para esse 2025, porque tem vestes os infinitamente mais para você. Amém? Deixa eu te mostrar isso. Por que eu coloquei isso? Tem alguns textos. Mas primeiro, queridos, eu queria falar de Davi. 1 Samuel 18, versículo 4. Presta atenção. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Vamos entender isso. Queridos, por mais que Davi tivesse fé, por mais que Davi fosse um adorador, Davi ainda era um menino. Davi ainda, entendeu? Imagina, é igual falar para nós, falar assim: um dia você vai ser o presidente do Brasil. Querido, você tem que ter muita fé para você falar assim: amém, eu tenho toda a convicção. Sabe, eu acredito que a promessa que Davi recebeu, quando Samuel foi lá, separou, escolheu ele, os filhos de Jessé, a vida dele continua a mesma. Ele voltou para apacentar ovelhas. Agora ele faz uma amizade com Jonatas. Quem que era Jonatas? Era o príncipe, era o filho do rei. Jonatas era o herdeiro do trono. Jonatas era aquele que tinha as regalias. Jonatas era aquele que poderia pensar: meu futuro está garantido. Eu tenho servo, eu tenho concubina, eu tenho comida boa, eu tenho aposentadoria, eu tenho carruagem, eu tenho as melhores roupas, eu tenho os melhores tudo. Eu sou respeitado, eu sou visto, eu sou príncipe. Esse era Jonatas. Eu não sei se eu admiro mais de Davi ou mais de Jonatas, querido. Porque diz o texto que Jonatas tira a roupa e veste a Davi. No mundo espiritual, Jonatas está falando o seguinte: eu estou tirando aquilo que estava sobre mim, a autoridade que era de direito meu, e eu estou colocando sobre você. Eu estou entregando a você. Talvez Davi naquele momento ele nem imaginasse a representatividade, aquilo que poderia ser, tudo aquilo que iria acontecer lá na frente. Ei, mas Saul também tentou dar armadura para Davi, que agora aos olhos humanos seria a atitude mais sábia, seria a atitude mais inteligente. Afinal, Davi pequenininho está indo enfrentar um gigante. E se eu estou enfrentando um gigante, humanamente,
eu tenho medo, eu tenho preocupações, eu tenho zelo. E agora eu tenho a disponibilidade de ter a melhor armadura do reino, a fabricada com material mais impenetrável possível, de maior qualidade. Agora eu vou usar a própria armadura do rei. Mas Davi, querido, ele era fora da curva. Davi não era um cara natural, porque humanamente tem roupas, tem vestes, tem armaduras que aos nossos olhos parecem ser boas, mas vai deixar você amarrado, vai deixar você travado, vai deixar você sem mobilidade. Você vai estar achando que está te protegendo, você vai estar achando que está fazendo bom negócio, mas é laço, é armadilha, porque tem coisas que é do homem que não é para você. Agora Davi pega uma simples roupa que era de um príncipe, e você conhece, lá na frente ele passa a ser rei. Amém? Deixa eu só continuar isso aqui. Gênesis 27, versículo 15. Você conhece esse texto também. Vai olhando as coincidências, as semelhanças. Como o reino espiritual, querido, às vezes a gente acha que não é uma simples ocasionalidade. Mas você conhece, tem 2 irmãos, Esaú e Jacó. Esaú, ele é o primogênito, ele tem direito à herança, ele tem direito à primogenitura, ele tem direito à bênção do pai dele. Com tudo aquilo que você sabe da história de Jacó, com tudo aquilo que ele é, a hora que ele vai falar com o pai, ele coloca as roupas de Esaú. No reino espiritual, querido, aquele momento, para nós era simples, trocou por quê? O cheiro de Esaú está em Jacó, a hora que o pai dele, que já não enxergava bem. Mas naquele momento, a gente sabe que Esaú desprezou também, enfim, mas houve uma transferência de autoridade, e Jacó nem imaginava, Jacó não tinha noção daquilo que ele ia fazer lá na frente. Deixa eu te falar o último para a gente concluir, que eu acho mais forte, e eu já preguei só sobre isso. Atos 7, versículo 58. Estevão foi o primeiro mártir, foi também outro fora da curva, um homem que resumiu o Velho Testamento, nesse capítulo, falando com ousadia, pregando, e na sua morte, quando está para ser apedrejado, ou sendo apedrejado, ele ainda ora, fala: Deus, não compute esse pecado para esse povo, não, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas o mais engraçado é que ele olha e vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus, e a Bíblia faz questão de falar que eles tiram as vestes de Estevão. Querido, a Bíblia tem poucos versículos, imagina quantas lições Jesus queria deixar para a gente. A Bíblia, eu acredito, queridos, em cada vírgula, em cada ponto final. E a Bíblia faz questão de falar que deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado. Você acha que Saulo imaginava, querido, o que aquilo significaria? Você acha que o Saulo tinha ideia das vestes infinitamente mais? Saulo era perseguidor, Saulo era aquele, querido, que corria atrás, que matava os crentes. Saulo era aquele que viajava só para trazer o martírio para a igreja de Cristo. Saulo era o terror dos crentes. Queridos, mas profeticamente, a Bíblia faz questão de falar que as vestes de Estevão, vamos pegar a veste, querido, como um legado. Vamos pegar essa veste como uma autoridade. Vamos pegar essa veste como um chamado. Inverte isso aí.
Imagina que o chamado de Estevão foi jogado nos pés de Saulo. Que a autoridade de Estevão, a fé de Estevão foi jogado no pé de Saulo. Eu não preciso te falar o que Saulo virou, a experiência que ele teve, mas por que eu estou falando isso para você? Que tem um chamado, uma autoridade, tem promessas, às vezes no teu pé, que hoje você não entende nem enxerga, mas você viverá tudo aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Tem coisa que eu não consigo ver, mas eu creio tanto, querido. Tem coisa que a gente acha que é só uma circunstância, é só uma coincidência. Sabe, tem mesas, tem lugares, tem orações, tem ambientes, tem cultos, tem atmosferas que você nem imagina, tem encontros que você acha que simplesmente foi algo, e lá na frente você vai entender que eram vestes aos seus pés, para tudo aquilo que Deus tem para você, para esse tempo, para o futuro, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé, por favor? Levante sua mão. Pai, eu quero profetizar sobre a nossa igreja. Que neste ano de 2025, Deus, muitos que não imaginam, muitos que não têm ideia, muitos que achariam impossível, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai revelar, que o Senhor vai trazer à existência, e Pai, a tua igreja vai ficar assombrada do mover que o Senhor tem sobre nós, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Escute. Estejam vestidos. Que em 2025 você tenha veste de santidade. Que você tome posse das vestes de autoridade. Mas que você creia nas vestes do infinitamente mais. Nas vestes do nunca imaginei isso. Nas vestes do Senhor é que sabe os planos que Ele tem a meu respeito. Eu creio, querido. Eu creio. Eu queria te dar um tempo. Nós estamos começando o ano. E eu queria que você colocasse a sua vida, fizesse uma reflexão no seu coração. Talvez a tua veste estivesse suja, talvez você tenha entrado nesse lugar sentindo com a veste suja, e talvez você esteja igual a Adão, fazendo a tua força, esconder, camuflar, tampar com uma folhinha de figueira. Mas o Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus falou assim: não vai ser dessa forma, eu vou precisar matar um animal, eu vou precisar matar um cordeiro, para fazer uma roupa de pele para vocês. Só tem um cordeiro, querido, só tem um cordeiro. Só tem um cordeiro, que foi naquela cruz, o que tira o pecado, que consegue lavar as nossas vestes. Queridos, e não tem uma atitude talvez mais inteligente do que nós começarmos esse 2025 com as nossas vestes limpas,
com as nossas vestes brancas. Sabe, eu cheguei para Deus e falei: Deus, que o Senhor possa olhar para a Yami de Nova Mutum, e assim como no meio daquela festa eu sabia quem era a noiva, porque era muito clara, a roupa dela era diferente de todo mundo. Pai, que o Senhor olhe para a nossa igreja e que o Senhor veja, Pai, uma roupa diferente, um branco diferente, um brilho diferente, uma textura diferente. Pai, que o Senhor enxergue de longe a glória, Pai, o tanto que essa roupa brilha, Senhor. Deixa eu te falar algo. Presta atenção. Os judeus, todos os judeus, eles já tinham por hábito. Isso é uma prática. Quando alguém morre, quando alguém, um filho principalmente, o pai rasgava suas vestes, em sinal de, não vou falar tristeza, mas se rasgando diante de Deus. Você vê isso, querido, em várias partes. Jacó, quando seu filho José morreu, Gênesis 37, versículo 34. Quando Jacó recebeu a notícia que José havia morto, diz o texto que então Jacó rasgou as suas vestes. Davi, quando ele ficou sabendo que Aminon também estava morto, 2 Samuel 13:31. Quando ele ficou sabendo que Absalão havia matado Aminon, diz o texto também que Davi, ele rasga suas vestes. Por quê? Porque isso era um protesto de um pai com a perca do filho. Agora escute algo. Jesus, querido, quando ele foi enviado para a terra, a gente sabe que a presença de Deus estava parada naquele tabernáculo, naquele lugar, que tinha um lugar estabelecido para a Arca da Aliança, que havia o Santo dos Santos, que havia o átrio, que havia o caminho, que havia verdade, que havia vida, mas que tinha um véu que separava realmente o natural do sobrenatural. E agora quando Jesus ele está lá na cruz, que é isso que nós fazemos nessa noite, e quando ele diz: está consumado, Deus então lá do céu, o Pai, ele brada e fala: agora é minha vez de rasgar as vestes. Então ele vai lá no véu e rasga de cima embaixo e fala: agora o sobrenatural que era para poucos, através da morte, está liberado para todos aqueles que creem, todos aqueles que tomam posse, todos aqueles que querem viver isso. Um pai que amou. Por isso que Jesus agora ele fala assim: ó, ei, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para você entrar no sobrenatural, você tem que passar por mim. Não tem como chegar lá se não for por mim. Chega, babá. Queridos, eu não ia falar isso hoje, mas eu vou falar outro testemunho para você entender. Não ia falar porque eu nem tenho onde está o texto agora, mas uma das últimas experiências que eu tive em 2025, e eu quero falar isso no primeiro domingo, por isso que eu estou falando, para você crer junto comigo. E querido, se você não crê, não tem importância, eu te respeito da mesma forma, mas como eu creio, como eu tomei posse. Eu estava orando, andando de bicicleta, e é um momento que eu ponho meu fone, ou fazendo caminhada, andando de bicicleta, e enfim, eu me arrebento, eu e Deus. E eu estava orando, e estava declarando, e estava orando pela igreja, e naquilo que eu estava escutando, eu escutei uma história que eu já cansei de escutar, querido, que é sobre Abraão e Sara. Mas o texto diz
quando eu escutei o versículo que o anjo apareceu a Abraão e falou assim, ó, daqui a 1 ano eu vou voltar e eu vou ver a tua promessa. Presta atenção. Queridos, naquela hora, a mensagem não era nada disso. Todo o resto, para mim, sumiu, não fez mais sentido. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. E é por isso que eu creio tanto nisso que eu estou ministrando, em todas aquelas palavras, quando eu falo que eu creio que 2025 vai ser um ano sobrenatural, em nome de Jesus. Um ano de provisão, um ano de promessas, um ano de um mover diferente na igreja. Abraão, ele já tinha recebido uma promessa, querido. Abraão, ele já tinha recebido. Lá em Gênesis 12 ele já tinha, ó, você vai ser abençoado, você vai ser pai de nações, sentou uma bênção, olha para a areia, enfim, você conhece, querido, mas passa 24 anos, e Abraão não vê essa promessa, ele já tinha, mas ele não vê. Aí eu te pergunto, não poderia simplesmente Isaac nascer e está tudo certo? Uau, cumpriu a promessa, mas Deus fez questão de enviar um anjo para falar o seguinte: Abraão, eu só vim aqui para renovar sua fé e te dar o prazo de 1 ano, que em 1 ano você vai ver as promessas que foi prometido lá atrás se cumprindo sobre a tua vida. Queridos, naquela hora, por isso que eu creio em todo o meu coração, o Espírito Santo ministrou comigo e falou assim: Murilo, em 1 ano, vocês vão ver muitas promessas que foram prometidas lá atrás, se cumprindo na vida, na igreja de vocês. Nem preciso te falar, queridos, eu me acabei, sabe? Porque eu criei, eu acreditei. E eu falei: Deus, e se eu for igual a Sara, que de vez em quando dá umas risadas, releva a minha risada, aumenta a minha fé, deixa eu continuar firme, crendo em tudo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. Queridos, então eu entro em 2025 com uma expectativa sobre você, sobre a tua fé, sobre as vestes de autoridade que você carrega, sobre a santidade que você vai viver, sobre as experiências novas que você vai ter. Queridos, eu entro em 2025 cheio de fé, acreditando que batalhas que você não conseguia vencer, que você vai vencer, coisas que você não conseguia romper, que você vai romper, lugares que você não conseguia acessar, que você vai acessar. Sabe, tem muita gente, querido, que já cansou do sistema, da igreja. Eu já vivi, eu já fiz. Querido, deixa eu te falar algo. Com um renovo, com um estalar de dedo de Deus, a tua chama, o teu coração é renovado, você queima de novo, você fica apaixonado de novo. Para Deus não há, querido, impossível. Ele só precisa de um coração que crê e queira. Ele só precisa de um coração que fala: uau, eu quero viver, eu quero estar nisso, eu quero ser essa noiva, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar preparado para tudo isso que Deus tem para nós. Amém. Na verdade, eu quero celebrar a ceia com esse entendimento essa noite, de um cordeiro que venceu, de um cordeiro que venceu, que está vivo e que está desesperado para mudar teu coração, para ativar a tua fé, que está desesperado para que você tenha um 2025 sobrenatural, está desesperado para que você viva, querido,
com aquela fome do primeiro amor, com aquele desejo do primeiro amor, com aquela paixão do primeiro amor. Queridos, eu não sei quais são os teus talentos, eu não sei o que Deus te chamou, mas eu sei que tem muita coisa aí que Deus vai despertar no teu coração, em nome de Jesus. Mas isso vai ficar para outro culto, amém? A liderança, por favor, me ajude na ceia. Declaramos isso nessa noite, Pai. Só estamos, Senhor, só aguardando o Senhor. Vem, Deus. Escute. Na última noite, antes de Jesus ser traído e cumprir o propósito eterno, ele juntou os discípulos e ele partiu o pão, deu o cálice, e ele nos orientou: faça isso em memória de mim. E é nessa convicção, ou com essa fé, que nós celebramos a ceia. Quem que pode, pastor, celebrar a ceia? Sabe, queridos, eu tenho, durante muitos anos, eu nasci num lar cristão. Eu já vivi muito a liturgia, o cronograma, a metodologia da igreja, das igrejas. Mas o que Jesus espera de alguém que celebra a ceia, querido? É de alguém que é apaixonado por Ele. É de alguém que é apaixonado por Ele, querido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que eu oriento aqueles que são batizados? Querido, deixa eu trazer isso. Talvez isso possa mudar o teu pensamento nessa noite. 1 minuto para mim. Querido, você já viu aquelas pessoas que namoram faz 15 anos? Não levanta a mão não, querido. 15 anos tá junto, mas não casa, não assume, não põe aliança. Mas amo, vive junto, vivo. Gosta, nossa, gosta demais, então por que não casa? Ah, não, sei lá. Queridos, o batismo é eu chegando para Jesus e falando assim: eu estou te assumindo. A partir de hoje eu estou colocando uma aliança nesse dedo, que eu sou noiva e eu sou teu. E aonde for, todo mundo vai ver uma aliança aqui comigo, que eu faço parte de uma noiva gloriosa. Não está falando de uma igreja, não está falando de uma religião, querido. O batismo está falando de uma paixão, de um entendimento, de um coração rendido. Vou parar de namorar, vou parar de enrolar. Eu preciso casar logo com esse noivo. É esse, sabe, querido? Se tem uma analogia, uma historinha que possa fazer eu e você entendermos o que significa. Por que precisa ser aqueles que creem? Porque criança não casa. Você não escolhe, querido, hoje.
marido para tua filha de 1 ano. Quando ela crescer, ela vai escolher o marido que ela quer. Por isso que aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Que você possa pensar, refletir sobre isso, e que você possa casar com o noivo o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, você que está nos visitando, que, enfim, que não tem ainda o entendimento, que não foi batizado, se você não quiser participar, querido, você vai se assentar. Aqueles que são da igreja, que vão, se você é de outra igreja, está nos visitando, querido, seja bem-vindo, participa conosco, nós vamos cear juntos e vamos fazer uma festa em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá. Pai, oramos pelo pão, pelo cálice. Obrigado, Pai, pela morte, pela ressurreição, e fazemos isso celebrando em memória do Senhor, até que o Senhor venha e a tua igreja seja arrebatada em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que não vai cear, você pode se sentar. Você que vai cear, fique de pé, por favor. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Sim, Deus. Minha casa. Sim, Pai. Pode morar aqui. Pode morar Tem fogo. aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Alguém ainda não recebeu? Está faltando alguém? Se tiver alguém faltando, levante sua mão. Querido, se você estiver com a sua família aqui, eu queria que você ficasse perto deles. Eu quero na primeira ceia do ano, eu queria que você fizesse isso junto. Se você está sozinho, querido, abrace alguém aí do seu lado. Não toma sozinho, não. A ceia significa o corpo, a unidade, a comunhão. A ceia significa aquela família da fé. Pai, aqui estão as tuas famílias, as tuas casas, a tua noiva. Pai, essa primeira ceia do ano, que o Senhor fortaleça os laços das famílias. Pai, eu oro pelos sacerdotes, pelos homens. Pai, que eles sejam sacerdotes, que 2025 seja um ano que o Senhor levante com força esses homens. Eu oro pelas mulheres idôneas, pelas auxiliadoras, que elas vençam em nome de Jesus. Eu olho para os filhos, que os filhos se convertam aos pais,
Que os pais se convertam aos corações dos filhos e que as famílias sejam restauradas em nome de Jesus. Nós, Pai, como famílias, participamos e celebramos da ceia do Senhor em nome de Jesus. Amém. Coma do pão junto com a sua casa, querido. Você comeu do pão, pode tomar do cálice também, querido. Troque o cálice com alguém, abençoe ele, profetiza, seja profeta do Senhor. Declare que será um ano sobrenatural, será um ano de provisão, será um ano que a tua família vai romper, será um ano que eles vão conquistar, que vai avançar, será um ano de vitória, será um ano de graça, de misericórdia de Deus, será um ano de conquista. Será um ano que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Declare: Santo, Santo Deus, Tu és Senhor, Santo. Quem já pisou no santo em outro lugar? Nós não sabemos, Deus. Não sabe viver de onde estiver. Vai baixar. A glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver de onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. Pai, recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Queremos junto com os anjos, queremos junto com os anjos, queremos junto com os anjos declarar que o Senhor é santo, Deus. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Salve de palmas, Senhor. Senta um pouquinho, querido, só para eu te dar alguns recados, por favor. Que você receba e guarde essa palavra no seu coração, crendo com fé que Deus tem muito para nós, em nome de Jesus. Tem muita surpresa boa. Hoje estava conversando com os pastores aí, que estão certos para vir ministrar conosco. Se você é curioso, vai ficar, não vou te falar. Mas 2025 Deus tem muita coisa para nós. Amém? Glória a Deus. Temos os recados aí, povo? Então vai minha mídia, eu penso uma mídia top. Boa noite, igreja. A paz. Segue as nossas programações nos próximos dias.
Alguns GPS já estão voltando à programação normal. Você que deseja participar de algum, procure a secretaria para saber sobre o líder e a programação em geral. Mulheres âncoras continua de recesso. Assim que retornar, traremos mais informações para vocês. E os cultos da Quinta Profética já voltaram à programação normal. Venha participar. Acontece toda quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja. E agora, fique com as nossas correspondentes Ative. Boa noite, igreja. A paz. Queremos comunicar que a confraternização dos jovens já foi marcada. Ela será no dia 8 de fevereiro. Ela terá um custo de R$100, isso é para adultos e para crianças. Você que gostaria de participar pode estar procurando a Estela ali no final do culto. Lembrando que até o dia do evento o seu valor deve estar pago para você poder participar. Então não fique de fora, venha estar conosco. O Ative 5 já retornou com suas programações normais. Todos os sábados, às 19 horas, aqui na igreja, acontecem nossos encontros. Você, jovem de 0 a 100 anos, venha participar conosco. Tem sido uma bênção. Vem novidade por aí. O GPS dos jovens está com os seus últimos detalhes para retornar. Então você que é jovem e gostaria de participar, fique ligado porque terá um novo local e uma nova programação. E para você que quer ficar antenado nas nossas programações, nos siga nas redes sociais, que está aparecendo aqui embaixo. E essas foram as nossas programações da semana. Voltamos com as meninas lá no estúdio. Tchau! A EBD, que é a Escola Bíblica Dominical, ainda está de recesso. Assim que tivermos um novo tema e a data de retorno, avisaremos. Aproveite esse tempo e já organize a sua agenda para você vir participar assim que retornar. E domingo, às 19 horas, nós temos Culto da Família. Você está convidado e convoque a sua família para estar conosco. No dia 13, às 19 horas, aqui na igreja acontecerá a Assembleia Geral Ordinária. Toda a igreja está convidada a participar. Trataremos de assuntos importantes sobre a igreja. E você que nos visita, é uma honra te receber aqui na nossa casa. Você se sinta muito acolhido por nós e volte sempre. Fiquem com Deus. Arrasou! Bate, bate. Pai, amigo, surpreende a galera. Aleluia! Amém? Dados os recados, glória a Deus. Notícia para os jovens aí, que ninguém sabe, porém, quero dar de antemão, comprei passagem aérea hoje do pastor para o dia 8. Não falo quem é, mas vamos ter, vai ser bênção em nome de Jesus. Estão convocados os jovens, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Querido, você que nos visita realmente, Deus abençoe muito. Que você possa, 2025, querer estar mais perto de Deus. Essa casa está de portas abertas. Que a gente possa viver mais próximo. Nós temos um grupo, tá? Os meninos da mídia, uma nova dica aí. A gente podia fazer um QR Code do grupo do Zap. Quem quiser entrar, eles entram porque nós temos um grupo de recados, um grupo da igreja, ok? Então, você que quer participar desse grupo, está por dentro, você passar na secretaria também, dá seu nome que a gente já te adiciona. Domingo que vem já vai ter o QR Code, eles são eficientes demais. Amém? Fique de pé, vamos orar para encerrar. Queridos, você que deseja uma oração, pastor, eu vou viajar amanhã, queria que orasse por mim. Pensa uma equipe aqui, ó, sol, fogo e labareda. Entendeu? Você está doente, você está enfermo, você quer se reconciliar com Jesus, você falou assim, não, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus, então é hoje, querido, não vai embora não, vem aqui na frente, que eles vão estar orando por você. Cá, você está de volta. Tem um povo que sai, fica 6 meses de férias, aí volta. Bom ver os rostinhos retornando, outros indo, né? Glória a Deus pela igreja do Senhor que é viva. Amém? Levante sua mão. Pai, obrigado, Deus, pelo culto, pela palavra, pela ceia, pela adoração. Oferecemos o nosso melhor ao Senhor, porque o culto é para o Senhor. Abençoe a nossa semana, Pai, que seja uma semana totalmente direcionada pelo Senhor, que o Senhor vá na frente, que o Senhor conduza tudo. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe. Dá um forte aplauso ao Senhor. Abraça 25 pessoas. Não vai embora sem abraçar uma visita não, querido. Ó.
Tem um monte de gente que você não conhece.